Nós estamos na última semana da série chamada Ele Transforma. E a gente discorreu nessas últimas semanas sobre algumas situações, sentimentos que passam no nosso coração, que a gente vive, que de repente colocados na mão de Deus, Ele transforma isso de algo que estava pesando sobre os nossos ombros, em algo que nos ajuda a dar os próximos passos. Eu tenho certeza que todos nós em alguns momentos passamos por isso. De sentir um peso tamanho que parece que isso nos impede de caminhar. Colocado no lugar certo, colocado nas mãos do nosso Deus. Ele transforma de peso em impulso para a nossa vida. Não teve uma única pessoa que depois de um encontro face a face com Deus, face a face com Jesus, tenha saído sem passar por alguma transformação. E talvez agora, se você está um pouquinho mais cético, você pensou em Judas, por exemplo, é verdade. Tem algumas questões pontuais que nós vamos apontar de pessoas que viveram, conviveram, estiveram diante de Jesus e parece que nada mudou. Salmo 51, 17, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Tem relação com a maneira como nós também chegamos diante do nosso Deus. As pessoas que chegaram diante dele, com um coração quebrantado, sentindo peso sobre os seus ombros, que tiveram esse encontro pessoal, verdadeiro com ele, saíram dali de uma maneira diferente. Em meio às nossas lutas e limitações, Deus continua vindo ao nosso encontro, e também é assim nesta manhã. O assunto específico de hoje Ele transforma os nossos erros em aprendizado. E às vezes nós percebemos pessoas que entram num círculo vicioso. Os seus erros vão se repetindo e eles se repetem e parece que isso cria um ambiente, uma atmosfera tal que não se consegue mais sair daquilo. Eu tenho certeza que você lembrou de alguma pessoa também. É muito rápido que algumas coisas virem rotina na nossa vida. E de repente mudar isso não acontece apenas porque a gente sente o peso. Algumas outras coisas precisam acontecer para que esses ciclos viciosos que nós vamos estabelecendo em torno de erros e talvez até de pecados seja rompido na nossa vida. Eu gosto de 2 programas de televisão. Um deles é SOS Restaurantes. Um chefe renomado, Robert Irvine, é chamado para restaurantes que estão quebrando. Ele recebe o pedido de alguém da família, de algum amigo que vê que a situação ali é de insolvência, não tem mais solução. E ele intervém ali. Ele chega, basicamente olha como o restaurante funciona, experimenta a comida. E o passo seguinte é chamar o proprietário do estabelecimento e dizer: você está fazendo isso e aquilo errado. E na maioria das vezes, as pessoas, ao ouvirem que aquilo que lhe é tão precioso, de um negócio que elas lutaram talvez por muitos anos, alguns casos herança de família, não está funcionando porque eles estão fazendo coisas erradas, via de regra. O problema ele se torna repetitivo e eles não conseguem, mesmo sabendo cozinhar, mesmo sabendo o mínimo necessário para administrar aquele negócio, não conseguem mais sair daquela bola viva que se criou. O segundo personagem é um investidor chamado, para empresas que não agora restaurantes, chamado Marcos Lemones, também tem a imagem dele aí. Esse já é um pouco mais conhecido programa. Ele investe em empresas que têm potencial para dar certo. Tem um bom produto, tem aceitação, tem lugar no mercado, mas não estão funcionando. Ele também faz o mesmo processo que o chefe avalia aquela empresa, vê se aquilo tem alguma solução e o passo seguinte é dizer: fulano, você está fazendo isso e isso errado. Os 2 programas eles são parecidos porque
porque vão apontar os erros que alguém está cometendo. E naquela rotina diária, esses proprietários, ainda que estejam muito bem intencionados, eles não percebem mais que pequenas coisinhas que eles começaram a fazer repetidamente, se tornaram um vício que está levando eles à ruína. Muitos dos casos, ainda que eles tenham os problemas apontados, eles relutam em reconhecer isso. Tem uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, que eu não sei se de fato é dele, porque na internet, quando a gente quer que uma coisa pegue, a gente coloca na boca de alguém conhecido, né? Mas a frase é mais ou menos assim: insanidade, loucura, é fazer tudo sempre do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. E de repente a gente começa a ver que não é só com um restaurante, que não é só com uma empresa, mas que também pode ser com a nossa vida. De que nós vamos repetindo coisas, na expectativa de que o resultado final seja diferente. Mas se a gente juntar 2 mais 2, a não ser que a gente seja muito criativo, na contabilidade da nossa vida, 2 mais 2 precisa dar 4. É loucura fazer tudo sempre do mesmo jeito, achando que no final, de uma maneira mirabolante, miraculosa, as coisas se solucionam. No programa, os erros apontados nem sempre são acolhidos pelos proprietários dos estabelecimentos, e em alguns casos, ainda que venha alguém com conhecimento de causa dizer, se você mudar isso, tem solução. Alguns ficam tão resignados com aquilo, tão indignados, que vem alguém de fora dizer que eles estão fazendo coisas erradas, que não tem mais possibilidade de mudar aquele cenário. Enquanto nós não reconhecermos nossos erros, enquanto nós não olharmos para as situações e dizer, aqui eu pisei na bola, tem pouca chance de que isso se transforme em alguma coisa boa. No máximo, nós vamos continuar repetindo tudo isso. Eu quero ler um texto com vocês e vou citar mais alguns. O Rafa já leu o Salmo 51, que acontece na vida de Davi, numa situação de pecado, onde ele confessa no Salmo 51 e no Salmo 32, um pecado dele. Esse pecado está relatado a partir de 2 Samuel, capítulo 11. Se você quiser ler a história toda em casa, é um roteiro de novela. Parece coisas tão mirabolantes que a gente diz, será que alguém se colocaria numa situação assim? Sim, a gente se coloca, o ser humano se coloca em algumas situações complicadas. Capítulo 11 começa dizendo que era a época que os reis costumavam ir para a guerra. Mas Davi, por alguma razão, não foi. Davi era um homem de guerra. Davi liderou o exército de Israel durante toda a sua vida. E agora, misteriosamente, diferente do habitual, ele fica em casa. E ele acaba caindo em adultério, porque do terraço dele ele vê uma mulher se banhando e diz, quero ela para mim. Deus não o abandona no pecado, pelo contrário, Deus intervém nessa história. Isso está relatado, então, capítulo 12, do qual eu quero ler alguns versículos. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e disse, havia um homem de certa cidade, era rico e o outro muito pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como se fosse uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. E em vez de matar um dos seus animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com este homem rico e jurou, tão certo como vive o Senhor,
O homem que faz uma coisa dessas merece morrer e deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a sua cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Versículo 7. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Versículo 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Os nossos erros, eles não acontecem fora de um contexto, e o contexto talvez explique algumas coisas. Talvez a gente se deixe levar, talvez a gente consiga justificar algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer, ainda que tenha uma justificativa. Um erro e um pecado precisa ser reconhecido para que haja perdão nisso. Natã é o profeta enviado por Deus para ajudar Davi com o seu pecado. A semelhança dos 2 programas. Precisa alguém que venha de fora e diga: é assim. Natã conta uma história, porque chegar no palácio e dizer para o rei: você é um pecador, não é uma palavra, não é uma frase muito prudente. Ele conta a história para que Davi se identifique ali, e falar dos erros dos nossos e dos outros exige uma certa prudência, exige tato, porque do contrário a gente não vai ser ouvido. Natã conta a história, Davi entra com juízo, e talvez conosco em algumas situações também seja assim, que a gente vê, avalia uma situação e diz: como é que pode isso? E no instante seguinte a gente está fazendo uma coisa muito parecida. Pequei contra o Senhor. E surgem os Salmos 32 e 51, onde Davi derrama o seu coração, dizendo de como os seus erros pesam sobre os seus ombros, dizendo do quanto ele reconhece que isso desagrada a Deus, dizendo de quanto ele reconhece que isso prejudica a sua própria vida. E o pedido dele é: não me deixa sozinho, Deus. Restaura, transforma os meus erros em alguma coisa que seja útil para a minha vida. Um segundo personagem que nós ouvimos o texto onde ele é restaurado, onde ele é transformado, é Pedro. Pedro caminha com Jesus 3 anos, e Lucas capítulo 22 diz que o contexto é Jesus sendo preso, e as pessoas começam a apontar os discípulos no meio daquele tumulto, e alguém aponta para Pedro dizendo: você é um deles, você é um dos discípulos de Jesus. E Pedro se borra de medo e diz: não sou, e repete isso 3 vezes. E agora, imediatamente depois, vem Jesus e não precisa dizer nada. Às vezes, nosso erro, nossa culpa, nosso pecado fica escancarado quando alguém simplesmente olha para nós. E assim como Pedro, a gente cai em si. Pedro aprende alguma coisa naquela história, e esse homem que no primeiro momento não consegue dizer sou discípulo de Jesus, diante de algumas pessoas no meio de um tumulto. Atos capítulo 2 agora relata que ele é o primeiro dos discípulos a dar um testemunho muito claro de quem Jesus é, inclusive apontando a culpa daqueles que levaram Jesus para a cruz. Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro diz assim, diz o texto assim: então Pedro se levantou. Ele estava escondidinho, ele estava oculto, ele não precisava ter feito isso. Pedro se levantou e em alta voz começa a falar quem é Jesus, por que Jesus morreu, e diz: vocês mataram ele. Mas se isso pesa sobre os ombros de vocês, tem uma solução para isso. Arrependam-se. E o final do texto diz que tem uma multidão que se converte. Ele transforma um erro para fazer disso algo que é útil para a vida de um, de outros e de outros e de outros. E o discurso de Pedro continua ecoando
nos nossos ouvidos ainda hoje, esses textos são citados com muita frequência. Ele transforma os nossos erros em aprendizado. Terceiro personagem que eu quero citar é o apóstolo Paulo. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: como vocês sabem como eu era antes. Paulo se converte, isso está relatado em Atos capítulo 9, ele é um sujeito tão zeloso dentro da sua cultura religiosa, que ele pede cartas aos chefes do seu grupo religioso, para que ele possa ir de cidade em cidade, perseguindo os cristãos, perseguindo aqueles que seguem Jesus. E ele se converte, e agora quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz: vocês sabem como eu era, vocês sabem que eu era perseguidor da igreja, vocês sabem que eu fiz tanta coisa errada, mas a partir do momento em que eu tive um encontro com Jesus, esses erros ficam como marcas, como cicatrizes e como aprendizado na minha vida. Hoje eu sou outro. Fui perseguidor, mas já não sou mais. Tem alguma situação na tua vida que você possa dizer: eu fui esse, mas não sou mais. Primeira coisa, então, que ainda quero trazer para nós hoje. Nós precisamos de alguém que aponte os nossos erros. Os 3 textos vão falar disso. Com Davi é o profeta Natã que é enviado por Deus. Com Pedro é o próprio Jesus, que basta olhar para Pedro. Na vida de Paulo, quando ele se converte, Atos 9, Ananias, um discípulo, um homem temente a Deus, é enviado para orar por Paulo. E Ananias diz: Senhor, eu não vou não. Eu sei o que ele faz. E o próximo da lista pode ser que seja eu. E Deus tem que insistir com Ananias: vai, porque os erros dele ficaram no passado. Nós temos uma certa dificuldade de enxergar os nossos erros. A gente tem uma versão editada de nós mesmos, melhorada, talvez até utópica. A gente se olha no espelho e a gente não enxerga exatamente quem nós somos. Quando a gente conversa uns com os outros, quando a gente posta coisas, a gente bota ali só as nossas virtudes, ou aquilo que nós enxergamos. Temos dificuldade de reconhecer as coisas que nós fazemos, onde nós pisamos na bola, onde a gente falha. Certa vez alguém disse a respeito de pastores, dizendo assim: bom, no púlpito eles são muito bons, mas se você quer saber se aquilo que ele está falando é verdade, fala com a esposa dele. Porque chegar aqui e falar, e agora arrumei confusão para nós, né, Rafa? A Graziela não vem mais no culto a partir de hoje. Vou trocar o número do WhatsApp dela e tudo isso. A gente consegue esconder coisas dos outros. E de repente, a gente esquece que a gente está sujeito a isso. Assim como nos programas de TV, nós precisamos de alguém que venha dizer o que nós fizemos de errado. Natã diz para Davi: Pedro viu o próprio Jesus. Quem é a autoridade na sua vida para botar o dedo em algumas das feridas, para dizer das coisas que você está fazendo errado no seu casamento, no cuidado com os filhos, na maneira como você lida com os seus empregados ou com o seu patrão na empresa? Nós precisamos de alguém que venha de fora e nos diga algumas coisas. É verdade, a Bíblia já faz isso. E se nós investirmos tempo no nosso dia a dia, de lermos alguns versículos, de perguntarmos para Deus o que aquela palavra diz para nós, eu não tenho dúvida que Deus vai revelando algumas coisas
que na nossa vida não são do agrado dele. O critério último e final para nós cristãos é a palavra. Mas nós precisamos desse indivíduo, desse agir que vem de fora de nós, nos mostrando quem nós somos e onde nós temos errado. Segunda coisa necessária é reconhecer os nossos erros. A gente vê pessoas lidando com erros de uma maneira tão estranha no nosso tempo. E eu não sei se no passado isso era muito diferente, porque os 3 personagens que nós citamos viveram num passado distante. Mas parece que hoje a culpa é sempre dos outros, a gente terceiriza tudo isso, a gente não assume para nós. A segunda coisa em relação a isso é que a gente vai suavizando as coisas que a gente faz, a gente relativiza erros e pecados e começa a falar até com outros nomes, porque determinadas palavras, determinados vocábulos trazem para nós a realidade da culpa que pesa sobre os nossos ombros. Então, numa situação de traição, a gente não fala mais de adultério, de traição, a gente fala de deslize. Quando alguém surrupia o dinheiro da empresa ou sonega impostos, e pagar imposto é ruim, eu sei disso. A gente não fala mais de corrupção, a gente atenua. É um caixa 2. E tem até uma nomenclatura nova agora, que é contabilidade criativa. Que você usa as brechas da lei para você tirar benefício de tudo isso. Os contadores aí, desculpem, mas não é contra vocês. Eu sei que a lei permite isso. A gente suaviza as palavras que no dia a dia apontam o nosso erro, porque a gente não lida bem com isso. Quando alguém mais jovem comete algum erro, a gente diz, isso é coisa da juventude. Quando os nossos filhos fazem alguma coisa na escola que não deveriam ter feito, a gente diz, é só uma criança. E é tão fácil para nós pais passarmos a mão na cabeça dos nossos filhos, né? E a gente confunde amor com outra coisa. É não colocar regras, não colocar limites, não fazer com que eles, dentro da capacidade deles, se responsabilizem por erros. É criar alguém que no futuro nós não vamos ter coragem, nós não vamos nos sentir elogiados em dizer que fulano é meu filho. Ah, mas é criança, é jovem. É uma época difícil para reconhecer erros, falar de pecado, falar dessas coisas todas. Afinal de contas, o que é pecado para mim não necessariamente é para os outros. De onde vem esse conceito? Quem define o que é pecado, o que é erro, não sou eu. Eu não sou o critério para mim mesmo. A não ser que você queira desistir do cristianismo. O cristianismo diz que quem define regras, e não é no sentido legalista agora, certo? Quem define o que é absoluto, o que é verdadeiro, é a palavra. Não é o meu juízo a respeito disso. Sem reconhecer erros, continuaremos no ciclo vicioso. O primeiro passo para transformar erros em aprendizagem é reconhecer o nosso erro. Os erros não serão transformados em nada, a não ser em rotina, se eles não forem reconhecidos. Eu fico de vez em quando pensando como teria sido diferente para a humanidade se lá no começo de tudo, Adão e Eva, quando desobedeceram Deus, e Deus está passeando pelo jardim e eles ouvem isso, e eles têm medo, se escondem e Deus os acha. Se naquele exato momento em que Deus os acha, eles tão somente tivessem dito, eu pequei. O que Deus teria feito diferente ali? Não foi o que eles fizeram. Os erros não serão transformados em nada, a não ser em rotina.
se eles não forem reconhecidos. Voltaire, filósofo, pensador do final do século XVII, ele diz: os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. Os homens erram. E é uma época em que homem significa humanidade, então você, mulher, está incluída nisso. Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. E se a gente começar a medir os nossos líderes, os governantes, por esse critério, terceira e última coisa, depois que alguém vem e aponta o nosso erro, depois que a gente reconhece isso, é preciso tomar uma decisão de fazer diferente. E de novo, isso é conosco. É a gente que depois de saber quem nós somos, decide se vai continuar sendo esse, ou se vai permitir que Deus transforme isso. Nos 2 programas que eu citei antes, é comum de que depois de relutarem por um tempo, tentando dizer a culpa é do funcionário tal, a culpa é disso, a culpa é daquilo, eles tomam a decisão, porque também é apresentado um plano para que eles façam isso diferente. E eles tomam decisão de seguir por aquele caminho. Transformar erros em aprendizado quer dizer que numa situação análoga, numa situação parecida, você vai tomar uma decisão de fazer diferente, de fazer melhor. Um provérbio chinês, e com esse eu termino. De novo, internet atribui isso dizendo que é um provérbio chinês. Os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos aprendem com os seus próprios erros, os idiotas não aprendem nunca. Minha desconfiança se é chinês, porque eu não sei se eles usam a palavra idiota. Mas o que a frase diz é verdade. Os sábios aprendem com os erros dos outros. A história de Davi, a história de Pedro, a história de Paulo, a história de tantos outros personagens bíblicos ficaram registradas para que eu e você não precisemos passar pelas mesmas coisas. A gente pode tomar a decisão de fazer diferente antes disso acontecer conosco. Mas aí vem o segundo grupo, que depois que errou diz, não vou mais fazer assim. Toma uma posição de fazer conforme Deus deseja, conforme Deus capacita. E lamentavelmente também tem o terceiro grupo, que continua e continua e continua. Apenas nos erros, não transformando isso em aprendizagem. Meu desejo é que você tenha alguém com coragem e com clareza suficiente para dizer onde você está errando. Que você reconheça os seus erros e que você tome decisão de mudar. É claro, tem coisas contra as quais a gente vai lutar muito tempo. Tem coisas com as quais nós só vamos conseguir lidar bem se nós estivermos perto do nosso Senhor e Deus. Mas Ele tem poder para transformar os teus erros em aprendizagem. Que seja assim contigo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos reconhecer, Senhor, que embora a gente tenha acertos na nossa vida, embora a gente tenha virtudes, ainda assim, a palavra diz que nós somos pecadores. E o pecado continua acontecendo na nossa vida, mesmo que a gente queira usar nomes que simplifiquem, que suavizem tudo isso.
Somos pecadores, continuamos pecando e errando. E eu quero pedir que Tu envie pessoas, que Tu nos dê da Tua palavra, que com todo cuidado e amor, como Natan fez com Davi, falem do nosso pecado e nos chamem de volta, nos chamem ao arrependimento. Dá-nos a coragem, Senhor, de tomar as decisões corretas para continuar andando contigo. Esse é o nosso desejo, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.